Hello everybody, good evening, how are you? O tema da live de hoje, pessoal, é entenda o que é ter inglês fluente no offshore. Então eu quero falar hoje sobre fluência, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando o que é de fato ser fluente. Fala-se muito, né, de comunicação, ser fluente, muita gente acaba se exigindo muito de si até, muito mais do que deveria. Eu acho importante desmistificar essa ideia do que é fluência, né? E etc. Acho que é importante falar sobre isso, principalmente para o pessoal que está embarcado no offshore, que já trabalha com isso, para o pessoal que está trabalhando, está se esforçando, está estudando, tirando sua certificação para trabalhar no offshore também. Isso é muito importante. Então, se você não está no offshore ainda, é bem proveitoso para você, porque você pode já começar a ter uma mentalidade correta sobre o que é de fato fluência, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Talvez você já tenha estudado inglês, eu estou olhando aqui porque eu fiz um scriptzinho e eu estou seguindo o script para a gente falar um pouco sobre isso. Então, talvez você já tenha estudado inglês várias vezes, começado e parado. E talvez você saiba muitas palavras ou algumas palavras, ou talvez você não tenha nenhum conhecimento do idioma. Você pode estar em uma dessas situações aqui, não é? Mas mesmo assim, se você tiver algum conhecimento da língua, você acaba muitas vezes, mesmo sabendo alguns termos técnicos da área do offshore, você acaba travando, né, na hora de falar. Isso é muito comum. E talvez você esteja se cobrando demais por algo que nem é exigido de você no offshore, né? No caso do inglês, o inglês offshore. Então fica comigo até o final que eu vou te falar, vou te explicar com base internacional, não só da minha experiência, vou trazer minha experiência aqui, lógico, mas internacionalmente falando, o que realmente é fluência, né? E como você pode avançar do jeito correto, do jeito certo, ok? Então, antes de mais nada, sou a teacher Renata Santos, eu ensino inglês há mais de 20 anos, né? Estou nesse mercado ensinando inglês em escolas, aulas particulares, aulas em empresas e atualmente eu me dedico ao inglês técnico offshore, voltado para o inglês técnico offshore. Então eu peço que você coloque as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no finalzinho da live, porque eu vou olhar aqui e vou responder as suas dúvidas e suas perguntas, ok? Então durante a live eu não vou ficar lendo aqui o tempo todo para não me perder no script que eu fiz aqui, ok? Então ao final coloque a sua dúvida, a sua pergunta, que eu olho aqui e eu respondo se você tiver alguma dúvida, ok? Vamos combinar assim? Muito bom. Então, antes de mais nada, antes de falar o que é fluência, eu quero falar sobre o que não é fluência, né? Então, o que não é fluência? O que não é fluência? Fluência não é falar rápido, correndo com pressa para mostrar, eu vou falar rápido para mostrar que eu sei falar inglês, que meu inglês é bom, eu quero me mostrar, não é isso. Então, falar rápido não significa que você é fluente, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque eu vou fazer aqui um adendo. Muitas vezes você, no afã de falar muito rápido, você acaba errando mais do que quem fala mais pausado. Então não se confunda, não confunda fluência com falar rápido, né? Então quando você fala mais pausado, quando você fala mais pensado, digamos assim, mais elaborado, se dando mais tempo natural para você refletir, para colocar suas ideias de maneira mais prática, mais fluida, mais natural, você acaba errando menos, porque você está pensando um pouco mais para elaborar aquilo que você quer falar, ok? Então não adianta falar de qualquer jeito, falar correndo, só para mostrar que, eu vou falar rápido para mostrar que eu sou fluente. Tira isso da sua cabeça que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Até porque não adianta você falar rápido e, de novo, você falar errado, que tem a ver com accuracy, né? Então não adianta você precisa falar sem muitas pausas, mas você precisa falar corretamente, senão não adianta, né? Não faz sentido. Muito bem. Então, dentro do que estamos falando, fluência não é saber todas as palavras.
Fluência não é saber todas as palavras. Você não precisa ser um dicionário ambulante, ok? Para mostrar para os outros no offshore, para mostrar no estaleiro, para mostrar no navio, numa plataforma de petróleo que você fala inglês fluentemente. Então, eu tenho que saber todas as palavras. Não, você não é dicionário, você é um ser humano, ok? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano antes de dar aula de inglês, então eu não sou um dicionário ambulante, eu não sei tudo de inglês e eu nem tenho essa pretensão, ok? Não tenho mesmo. Vamos lá, então não é saber falar tudo e saber todas as palavras em inglês. Em inglês, em português, nós não sabemos todas as palavras em português, né? Você sabe, imagina, você pega um dicionário em português, da nossa língua portuguesa, e aí você sabe todos os termos que estão ali, abre o dicionário. Não estou nem falando de português técnico, estou falando em português técnico offshore, não estou nem falando disso. Estou falando de língua portuguesa mesmo. Você sabe todos os termos de cor em português? Não. É a mesma coisa o dicionário comum da nossa língua do dia a dia, tudo bem, mas eu digo, nós não sabemos, nós não temos que saber todas as palavras em português, porque nós não somos dicionários, ok? Importante você guardar isso, porque você estabelece você não exige além do que você deve exigir de você mesmo. Então, fique tranquilo nesse sentido, ok? Ninguém está esperando perfeição aqui de você. Então, vamos lá. Por falar em perfeição, fluência não é ter sotaque perfeito. Não é ter sotaque perfeito. Mas eu falo com sotaque de brasileiro. É óbvio que você fala com sotaque de brasileiro. Eu falo inglês, eu ensino inglês há mais de 20 anos, como eu falei. Mas eu tenho o meu sotaque, que é meu. Aliás, o sotaque, existem estudos que falam sobre isso. O nosso sotaque de brasileiro, português do Brasil, o nosso sotaque é parte da nossa personalidade, da nossa identidade. Nós não vamos perder o sotaque e nós não temos que perder o sotaque é seu. É meu, então guarde o seu sotaque, não tenha vergonha do seu sotaque, né? Aliás, outras nacionalidades que você trabalha no offshore, ou que você vai trabalhar, vai ter contato no offshore, eles têm os sotaques deles também. Então o filipino vai falar inglês com o sotaque deles, de primeira língua. O chinês, o indiano, não é? Até o americano tem o sotaque dele, o britânico tem o sotaque dele também, mesmo sendo primeira língua o inglês, mas cada um vai ter o seu sotaque. Então, respeite o seu sotaque, ok? O norueguês vai ter o sotaque dele, o francês falando inglês vai ter o sotaque dele, canadense e assim por diante. Então, você não tem que perder o seu sotaque, sotaque de brasileiro para falar inglês, ok? O que é possível você fazer, inclusive, é reduzir o seu sotaque, porque o seu sotaque ele também não pode interferir na sua fala, na sua comunicação, não pode interferir, ok? Eu não vou entrar na questão do sotaque hoje, senão a gente vai sair do tema, que é entender o que é fluência, mas se você tem interesse que eu fale sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, fala, fluência, sotaque, pronúncia, eu amo tudo isso, gosto muito mesmo, porque isso mudou a minha realidade, a minha vida enquanto aprendiz da língua inglesa e também enquanto professora de inglês. Então isso fez muita diferença para mim. Por isso eu gosto tanto desse tema. É um tema muito valioso para mim. Então se você quiser que eu fale sobre esse assunto, você escreve aqui nos comentários, peça que eu vou falar com muito prazer. Eu gosto muito desse tema. Então, focando no nosso assunto aqui, o que não é fluência. Então voltando aqui, falamos que fluência não é falar rápido, não é saber todas as palavras e não é ter sotaque perfeito, ok? Muito bem. Então, você pode falar com seu sotaque de brasileiro, né? Português do Brasil e tudo bem. O que não pode é o sotaque influenciar na sua comunicação, né? Isso não pode atrapalhar quando você falar inglês, ok? Muito bem. E aí, fluência também não é perfeição, né? Acho que eu já falei sobre isso. E aí, o que é, então, fluência? O que é fluência? E aqui eu tô falando até fluência no geral, em idiomas de maneira geral, a gente tá focando aqui no inglês, mas fluência.
Então, basicamente aqui, fluência é conseguir se comunicar com clareza e naturalidade. Fluência e naturalidade, né? Não é você ficar ali, alguém faz uma pergunta para você, você fica, imagina, você está conversando com alguém em português aqui, na plataforma de petróleo, por exemplo, fora do seu horário de trabalho, e você está trocando ideias, conversando, convivendo com as pessoas ali, e aí você precisa falar normalmente. Alguém te faz uma pergunta e você fica, né? Então não dá. Então precisa ter uma naturalidade, ok? Diferente de perfeição. Então, clareza e naturalidade, que é super importante, né? Claro que em se tratando de um segundo idioma, em se tratando do inglês, essa naturalidade, essa confiança vem com o tempo, tá? Isso vem com o tempo, lógico. Não é assim, eu não aprendi assim, não é estalar de dedos, não é mágica, é um tempo, existe o tempo das coisas, né? Existe uma dedicação, existe um tempo para tudo, assim como teve um tempo para você aprender a falar português, a mesma coisa do inglês, tem o tempo para você aprender a falar português, até que você escutou várias vezes o seu pai e a sua mãe falando, o papai, mamãe, para que você conseguisse pela primeira vez reproduzir o som pai, mãe, levou tempo. E na primeira vez eu aposto que você não falou assim pai e mãe tão perfeitamente. Não, leva tempo, até você começa balbuciando, você começa falando como uma criança mesmo, como uma criança aprende a falar qualquer idioma, para que você, e aí sim vai se aperfeiçoando e chegando naquele ponto de falar, estou dando um exemplo aqui, né, da criança quando aprende as primeiras palavras, aprender a falar mãe ou pai. Então esse som de M, por exemplo, mãe, e o som de P de pai, pai, não vem assim. Leva-se tempo para que isso aconteça. A mesma coisa do inglês. Gente, a mesma coisa acontece em qualquer idioma. A mesma coisa acontece no inglês também, tá? Então, não se cobre. É claro que você não vai falar inglês dessa forma, né? Tão lentamente assim como uma criança, porque você já é um adulto. Mas eu estou colocando essa referência aqui para você entender que eu quero dizer que existe o tempo das coisas, existe um tempo para que cada pessoa comece a desenvolver a comunicação, a fala e a fluência, ok? Então, seguindo aqui. Então, falamos, fluência é conseguir se comunicar com clareza e naturalidade, como eu estou falando aqui com você, e você está me entendendo, e ter pausas naturais, como no português. E é o que eu já disse aqui, as pausas fazem parte da sua comunicação, do seu momento de reflexão, que você precisa refletir, alguém te diz alguma coisa, te provoca um pensamento, te pergunta alguma coisa, você precisa ter um tempo de reflexão. Nem dependendo do que você estiver falando, você não vai ter uma resposta assim tão rapidamente. Então você vai ter um tempo de raciocínio, de elaboração, para que você responda isso de maneira natural. E isso você precisa de um tempo para que essa resposta venha. É normal que você tenha essa pausa, ok? É normal. Respirar, você falar, tudo isso faz parte da comunicação, ok? Muito bem. E fluência é fazer-se entender, mesmo que você erre. Esse ponto é muito importante. Permita-se errar. Não é porque você está aprendendo, vamos falar especificamente do idioma inglês aqui, da língua inglesa. Não é porque você está aprendendo inglês que você não pode errar. Você pode e deve errar. O errar faz parte do processo. De novo, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque a gente está falando de fluência, mas errar faz parte do processo de qualquer idioma e do inglês. Você vai errar sim e é parte do processo. Fazendo um gancho com o que eu acabei de falar da criança, quando aprende a falar um idioma, a criança, quando ela aprende a falar ou aprende a caminhar, fazer uma analogia com a caminhada, a criança está aprendendo a caminhar, o que acontece? Ela não começa a caminhar assim, independente, sem encostar nas coisas, sem se apoiar nas coisas. A mesma coisa quando você aprende a falar inglês também, inglês técnico para o offshore, da mesma forma. Então, leva-se um tempo para que você consiga falar com naturalidade, que você fale
e que você erre. A criança vai cair, ela levanta, a mesma coisa, você vai errar também. Então, se permita errar, não se critique, não exija demais de você, ok? Você está aprendendo e você não é nativo. Você nunca será um nativo de língua inglesa. Você é brasileiro, você fala português. Então, não se cobre, não crie uma expectativa além do que é o comum, do que é o esperado para qualquer pessoa, um ser humano que está aprendendo a falar outro idioma, um segundo idioma, que é o inglês, ok? Então, expectativa realidade, vamos setar a expectativa realidade de maneira correta aqui, ok? Muito bem, então seguindo aqui, eu coloquei aqui, você pensa para falar em português, a mesma coisa no inglês, isso é normal, faz parte do ser humano você precisar raciocinar. Agora, será que você já é fluente e você não sabe? De repente você está se cobrando, poxa, eu faço inglês há um tempo, será que eu já sou fluente ou não? Talvez você já seja fluente e você nem saiba disso, né? Vamos ver aqui. Eu não sei se você já ouviu falar do CEFR, que é um quadro europeu comum de referência para línguas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não. Em inglês nós falamos de Common European Framework of Reference for Languages, que é o que eu falei aqui, a tradução em inglês fica CEFR, que seria o quadro europeu comum de referência para línguas, que não é só para o inglês. É um quadro europeu comum de referência para línguas para qualquer idioma, né, que foi estabelecido. E aqui nós vamos falar para o inglês. Então, esse quadro de referência é para atestar o quanto você fala, o quanto você já domina o idioma, digamos assim. Então, ele começa de A até C. Então, o A você tem A1, A2. Depois você tem B1, B2, e aí sobe e vai para A1, ou melhor, C1, C2. Então, repetindo, A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Então, começando aqui, do A é o básico, o A1 é para quem está começando, para quem é o beginner, que a gente fala real beginner, aquela pessoa que não sabe nada do idioma, está começando a dar os primeiros passos agora. O A2 seria um básico 2, né? Então, que tipo de domínio do idioma, digamos assim, que tipo de conhecimento do idioma espera-se de A1 e A2 desse nível básico, de acordo com esse quadro europeu aí de referência para idiomas, para línguas em geral. Então, espera-se que você entenda frases simples, como pedir comida, dar informações, opiniões, coisas simples, ok? E aí, subindo um pouquinho, que é o B1 e B2, que é o nível intermediário do inglês offshore, vamos colocar aqui focado para o inglês offshore. E aí você consegue estabelecer conversas, manter conversas, lidar com situações inesperadas, você tem um pouco mais de, digamos assim, musculatura linguística para poder se comunicar, ok? E depois você tem o C1, C2, que é nível avançado, que é uma comunicação mais fluida, de uso profissional, apresentações técnicas e etc. Então, lembre-se que você começa do A, que é o mais básico, e vai para o B, que é o intermediário, e o C, que é o nível avançado, que é aqui em cima. Importante dizer que o C2, que é o último nível aqui, que é o avançado, que é o nível do nativo, né, que a gente chama de native-like ou native-like, que é a pessoa que ela é praticamente um nativo, e podemos dizer que é o nível dos nativos também. Mas é importante dizer aqui que nem todos os nativos, então presta atenção no que eu vou te falar agora, nem todo nativo americano, ou britânico, canadense, whatever, nativo, aqueles que nasceram em países que a primeira língua, a língua mãe é inglês. Nem todos os nativos têm esse nível do idioma. Então, se esse quadro europeu é para todos os idiomas, línguas em geral, vamos pensar em português. E aí, fazendo um paralelo bem simples para você entender. Você acha que no Brasil
todas as pessoas conseguiam, a maioria, vamos colocar assim, a maioria, quantas pessoas conseguiriam fazer um teste, por exemplo, de FUVEST para entrar na USP? Aquele teste, o teste de vestibular, digamos, que você faz teste de vestibular para que você entre na USP, você entre numa universidade, seja qual for o que você for cursar, você precisa fazer um vestibular antes, né? Estou dando o exemplo da USP aqui, mas poderia ser qualquer universidade federal, enfim, pública ou não, você vai fazer um teste de vestibular para entrar na faculdade, na universidade. E você vai ter que fazer a primeira parte, que é eliminatória, e elimina muita gente, que é a redação em português. Você acha que quantas pessoas em nível Brasil, nativos, brasileiros, nascidos aqui, conseguiriam fazer bem, elaborar bem a prova de redação de um vestibular, de um bom vestibular? Quantas pessoas? Pouquíssimas, não é? Tanto é que a nota de muita gente já é cortado ali porque é difícil. Redação, você saber escrever, você saber interpretar os textos. Não são todas as pessoas, infelizmente, também não vamos entrar nesse mérito aqui, mas nós sabemos que tem a educação de base, né, do nosso país deixa bastante a desejar e tudo mais. Isso se reflete lá na frente, seja no aprendizado do português, para você prestar um vestibular, ou no caso da língua inglesa também. Não vou entrar nesse mérito, mas nós sabemos nós sabemos muito bem que, infelizmente, a gente tem esse gap, né? Tem essa lacuna na educação aqui, na educação brasileira. Mas, enfim, voltando aqui para o assunto. Então, nem todo mundo vai conseguir, ou a maioria não consegue fazer uma boa redação se sair bem na redação da língua portuguesa, que é a redação da sua própria língua, do seu próprio idioma. Porque nem todo mundo tem esse nível de C2, esse nível avançado da língua portuguesa a ponto de conseguir escrever bem, de se comunicar muito bem. E detalhe, a gente sabe que no vestibular é dado um tema, não é um tema da sua cabeça, não é tema livre, não. Eles dão um tema e você tem que escrever, você tem que colocar o seu ponto de vista ali, se for o caso, em português e escrever de maneira formal. Então, nem todo mundo tem esse nível do idioma, né, da língua portuguesa. Então, a mesma coisa se aplica para o português e falando no inglês técnico offshore, a mesma coisa. Nem todo mundo tem esse conhecimento nativo, né, da língua inglesa, tem esse conhecimento elevado, avançado, a ponto de conseguir falar, desempenhar muito bem, vamos dizer assim, né? De maneira, vamos dizer, quase com perfeição, digamos assim. Então, se nem os nativos têm esse nível, o C2, que é o nível mais alto, por que é que você tem que se cobrar? Que você está aprendendo inglês, eu só vou ser bom, só vou me considerar ser bom ou boa em inglês técnico offshore quando eu tiver o C2. Não, esquece isso, tira essa expectativa irreal, essa expectativa que não é necessário, até porque para você trabalhar embarcado, você está começando, você quer trabalhar embarcado em plataforma de petróleo internacional, B1, B2, eu sugiro que você tenha pelo menos o B2, tá de bom tamanho, de ótimo tamanho, tá? Então, assim, se você tiver C1, ótimo, maravilhoso. Mas se você tiver B1, B2, que é o nível intermediário, já tá ótimo para você se comunicar, para você conseguir estabelecer comunicação e conviver com as pessoas numa plataforma de petróleo no dia a dia, você conversar no dia a dia com as pessoas, porque você sabe que não é só inglês técnico, não é só o jargão da área offshore, não é só técnico, porque você não fica 24 horas por dia numa plataforma de petróleo só falando de inglês técnico. Não, você convive com as pessoas, você está no refeitório, você precisa fazer conexão com as pessoas, você vai conviver com as pessoas, você vai conversar com elas, saber sobre a vida delas, saber sobre a família, o que faz nas horas vagas, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, enfim, vida normal, você vai conviver com as pessoas e vai conversar com elas assuntos aleatórios, além de inglês técnico offshore, além de trabalho, não é normal, vida normal, ok?
Então, mas para você ser contratado pelas empresas, o ideal seria, claro que vai dependendo da profissão, vai depender do cargo que você vai estar desempenhando, lógico, aí você vai ter que olhar o que eles estão pedindo, quais são o mínimo que eles estão solicitando para aquela vaga de emprego, por exemplo, vou falar sobre isso já já. E aí, ali sim, ali você vai, aí você vai perceber, inclusive se o próprio anúncio, né, da oferta de emprego estiver em inglês, já está dizendo para você que é intermediário para cima, né? Ali já já está implícito que você precisa ser realmente fluente no nível B1, B2, para que porque se o próprio anúncio já está em inglês, já é uma nota de corte, vamos dizer assim, muito grande, porque muita gente nem consegue, se tiver um nível A1 ou A2, nível muito básico, não vai conseguir entender aquela oferta de emprego que está em inglês, inclusive, já vai cortar muita gente, né? E aí você sabe que se o anúncio está em inglês, é claro que você vai passar por uma entrevista em inglês e o seu inglês vai ser testado também. Muitas vezes no próprio anúncio vai estar escrito, eu vejo muito aqui eu sigo aqui no offshore, nos anúncios e tudo mais, vagas offshore, por exemplo, e lá aparece claramente, quando o anúncio não está em inglês, vai aparecer. Se tiver em português, será testado, será testado. Então não adianta você falar, não, vou lá e vou tentar. Não, vai ser testado. Não adianta você colocar só no currículo por escrito e mandar, eu tenho inglês fluente. Chegando lá você vai ser testado, né? Então você precisa estar preparado para isso, minimamente, né? Então eu recomendo que você tenha pelo menos o B1 ou B2, ali o nível intermediário, para que você consiga manter conversas e comunicação numa plataforma de petróleo, ok? Muito bem, claro que o A1, A2, o básico, você já vai... Veja, em todos esses níveis, e aí em se tratando falando especificamente do A1 e A2, o básico não... Veja, deixa eu colocar um parênteses importante aqui. Nível básico, você não é considerado fluente porque você está no C1, C2 ou B1, B2. Entenda bem o que eu vou falar agora aqui. Você pode ser B1, você pode ser A1 e A2 nível básico e já ser fluente. Você tem fluência dentro daquele nível. Você já tem fluência, ok? Então não pense que eu não sou fluente porque eu sou A1, A2. Não, você já é. E dentro daquele conhecimento de A1 e A2 você já tem fluência. Você já fala, você já tem fluência, ok? Não se esqueça que fluência não é saber falar tudo. Você não é um dicionário ambulante, você é uma pessoa, ok? Então, você é considerado fluente, sim, se você consegue se comunicar ali minimamente dentro daquilo que você está estudando de A1 e A2, ok? E aí, B1, B2, você tem um outro nível de fluência, que é de fluência de nível intermediário. A mesma coisa, C1, C2, avançado, você já tem um nível de comunicação, você também é fluente dentro daquele nível, ok? Então, de novo, A1 e A2, nível básico, não significa que você não é fluente, você já tem fluência dentro daquele limite de inglês A1 e A2, que é nível básico, ok? Deixar isso muito claro. Que às vezes o aluno fala, teacher, eu não posso colocar que eu sou fluente porque eu não sou ainda C1. Não, são coisas diferentes, ok? E aí, de novo, você tem que ter o bom senso. Quando você se candidatar a uma vaga de emprego que exige inglês técnico no offshore, você vai ler ali o que eles estão pedindo, qual que é o mínimo. Às vezes eles colocam inglês fluente, mas muitas vezes não significa, de novo, C1, não significa aqui. Não, significa que você precisa ter comunicação, fluência, muitas vezes ali significa comunicação. B1, B2 mais do que suficiente. Não é inglês de nativo, não é inglês de professor de inglês, não é nada disso, ok? Então, use o bom senso. Se possível, pergunte, converse com
Converse com quem postou aquela vaga. Se você conseguir ter mais detalhes, mandar um e-mail, se tiver algum WhatsApp que você puder ter mais informações, melhor ainda, ok? Que de repente você já tem essa fluência, já fala, já tem essa confiança, já fala com naturalidade e às vezes você está perdendo oportunidades porque você tem medo de se candidatar e você já poderia estar se candidatando. Pense sobre isso, ok? Para você não perder oportunidades, né? Muito bem, falamos sobre a classificação aqui do quadro europeu de referência para línguas. E aí, como que a gente pode aplicar isso no offshore, em inglês técnico offshore, para quem trabalha na plataforma, para quem trabalha embarcado, ou para quem deseja trabalhar embarcado com o inglês técnico, quem ainda não está nessa indústria do embarcado, né? Talvez você esteja nesse momento de transição de carreira. Você está quase lá, mas não está lá ainda, né? Espero que aconteça logo para você. Então, você está nesse momento de transição. E aí, como que a gente aplica isso no offshore? Dei o exemplo aqui do vestibular, da FUVEST e tudo mais. E aí, eu quero falar sobre, acho que essa é a parte mais importante para vocês aqui. Então, presta bastante atenção. Então, pensando numa entrevista em inglês, né? Como que você vai aplicar isso, né? Essa fluência e tudo mais, numa entrevista de inglês. Entrevista em inglês técnico para o offshore. Veja aqui, o avaliador ou o entrevistador, ele não está esperando que você seja professor de inglês, que você saiba tudo, que você... Não, ele espera que você consiga se comunicar minimamente, responda ali o que ele estiver perguntando, e se comunique com confiança, de novo, com naturalidade, né? Sem ficar ali, sem ficar dessa forma, né? Então, comunicação com naturalidade, comunicação com naturalidade e confiança. Você precisa mostrar que você tem confiança, que você tem segurança para falar o idioma. Isso é muito importante. O entrevistador, o avaliador vai perceber isso, é isso que ele vai olhar em você, porque é assim que você vai se portar na plataforma de Pretório, no dia a dia, é assim que você vai se portar lá. Então, se você consegue se comunicar com confiança na plataforma, você vai desempenhar da mesma forma, né? A mesma coisa vai acontecer lá. Então, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos dando aula, antes de dar aulas de inglês, eu trabalhei também em escritório e tudo mais. Já até falei um pouco disso em outra live, mas acho bom falar um pouquinho sobre isso. E eu fui recepcionista bilíngue, eu fui telefonista bilíngue, né? Já faz alguns anos isso. Muitos anos antes de sonhar, de imaginar em ser professora de inglês. E aí, eu posso contar um pouco para você da minha experiência particular essa jornada pessoal, né? Eu fiz muitas entrevistas em inglês e eu me lembro das entrevistas, de uma das entrevistas que me marcou bastante, que era recepcionista bilíngue, isso mesmo, faz muito tempo isso já, uns 25 anos, na verdade, acho que mais de 25. E aí o que acontece? Eu lembro que já tinham me avisado que eu ia ser entrevistada em inglês e tudo mais, eu estava pronta, se era fluente, falei que sim e tudo mais, falei que sim. E aí eu lembro que o entrevistador, ele abriu a porta com tudo, assim, eu estava na sala de reunião esperando o entrevistador entrar, era o gerente, um dos diretores com quem que seria meu chefe direto, alguma coisa assim. Então, o que ele fez? Ele abriu a porta de repente e começou a falar inglês comigo, né? Sem nenhuma preparação. Porque, às vezes, durante a entrevista, o entrevistador tá ali, é a mesma pessoa que vai fazer a entrevista em inglês e português com você. Ele está falando em português, ali no meio da entrevista ele fala, nós podemos, então, falar um pouquinho em inglês agora? Podemos passar para o inglês? Tudo bem para você e tal? Mas nem sempre isso acontece. E nessa entrevista particular que eu estou te falando aqui agora, eu me lembro, isso não aconteceu. Ele abriu, eu já tinha passado pelo processo seletivo antes, e ali eu estava para ser testada no inglês.
apenas no inglês. E ele abriu a porta assim do nada e começou a falar inglês comigo, né? Rapidamente. E mais, eu fui aprovada para essa posição. E aí depois me falaram, né? Ah, ele fez aquilo porque ele queria saber se você ia titubear, se você tinha confiança mesmo ou não, se você ia gaguejar ou não, né? Infelizmente eu não gaguejei e consegui ter a vaga, mas poderia ter acontecido. Então, prepare-se, essas coisas podem acontecer. Então, o entrevistador te dá esse choque de realidade para ver o quanto você está pronto, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer, né? Então, ninguém esperava que eu fosse perfeita na entrevista em inglês. Eles esperavam que eu tivesse minimamente uma forma de que eu minimamente me comunicasse, né, de maneira mais natural. E aí, se você não entender durante a entrevista, é muito importante falar sobre isso. Se você não entender o que eles estão falando, você não precisa ter medo de perguntar. Não precisa perguntar, não, eu quero dizer, você não precisa ter medo de pedir para que o entrevistador repita. Peça para ele falar mais devagar, peça para ele repetir, não tem vergonha nenhuma nisso, não há nenhum crime nisso, ok? Às vezes a pessoa fica com muito medo. Ah, será que é de bom tom eu pedir para repetir, pedir para falar mais devagar? É claro que é. É desagradável você ficar ali, yes, oh, yes, sure, yes, fingindo que está entendendo e você não está entendendo. O entrevistador sabe, ele percebe que você não está entendendo. E ele vai fazer perguntas para testar se você está realmente entendendo. Então, não finja que entendeu, sendo que você não entendeu. Fale que você não... Não é que você vai falar que você não entendeu. Você vai dizer assim, pede para repetir. Can you repeat, please? Can you repeat that, please? Can you repeat, please? Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? Você pode falar mais devagar? Então, você pode repetir? Can you repeat, please? Não esqueça de usar o please, porque é uma palavra-chave em inglês. O please é muito importante, por favor, é muito importante. Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Você pode falar mais devagar? Can you speak more slowly, please? Peça para falar mais devagar. Relaxe, respire. Fique calmo e siga com a entrevista, ok? Sem problema nenhum. Se você errar também durante a entrevista, o que você vai fazer? Você vai dizer sorry e continua, né? Exemplo, você quis dizer assim, você quer dizer alguma coisa, você quer falar no presente, por exemplo. Eu falo, ou eu gosto, vamos colocar o verbo gostar, que é um verbo bem comum. I like. Em vez de falar I like, vamos supor que você tenha dito no passado, eu gostei. Você queria falar eu gosto e você falou eu gostei sem querer, porque você estava um pouco nervoso, um pouco ansioso, tudo bem. Então, em vez de falar I like, você disse I liked. Então, em vez de parar assim, meu Deus, ficar ali, né? Ai, errei, desculpa, olha, não. Você vai dizer assim, vou mostrar como você vai fazer. I liked, ou I mean, I like. Você vai colocar no meio ali um I mean, que significa eu quis dizer, eu quero dizer, e aí você continua. Então é como se fosse assim, você errou, você fala, eu quero dizer tal coisa, e segue o barco. Não fique ali vermelho, roxo de vergonha, meu Deus, eu errei, agora o que eu faço? Ele viu que eu errei? Não. I liked, ou I mean, I liked, e continua, ok? Só diga isso e continua, tá? É uma estratégia bem simples e você continua, ok? Sem problema nenhum. Não tenha medo de errar, não tenha vergonha porque você errou. Segue o barco. Você não é nativo, ok? Ninguém tá esperando perfeição. E eu vou te falar uma outra coisa. Muitas vezes, o entrevistador, eu já cansei de ver isso. Gente que eu precisei treinar, que era do RH, e tinha que fazer uma entrevista em inglês. Tinha que entrevistar o candidato em inglês e português e tal.
E muitas vezes essa pessoa do RH não tinha inglês fluente, então ele fazia algumas perguntas básicas e nem sempre aquela pessoa, claro que você não vai apostar nisso, né? Você vai play safe, você vai jogar ali na certeza, você não vai, talvez, né? Mas pode acontecer, eu sei que pode acontecer porque eu já passei, já conversei com pessoas do RH que eles não falavam fluentemente, e eles tinham medo de, na hora, o candidato saber até mais inglês do que eles. Isso pode acontecer, mas não conte com isso. Vá preparado, faça a sua lição de casa bem feita, faça o seu homework com antecedência, ok? Faça o seu homework, a sua lição de casa bem feita antes. Se prepare muito bem para a entrevista, ok? Muito bem, e o que mais? E aí, essa parte, como eu disse, e aí agora como professora, falando como professora, eu já fiz muitas avaliações, já fiz testes de nível de inglês várias vezes, várias vezes. E uma das coisas que o entrevistador, que nós, né, o entrevistador, o professor, eu, professora de inglês, tive que fazer para checar o nível das pessoas, dos alunos, o que eu fazia? Veja que o entrevistador, ele não vai, se ele for professor, então, com certeza ele vai fazer isso, mas o entrevistador também pode utilizar dessa mesma técnica. Então, assim, basicamente, como que a gente avalia o nível do aluno, tá? Então, o nível do candidato, vamos dizer assim, né? Então, o nível básico de inglês. Como que eu sei o nível, se ele tem um bom nível básico, se ele está seguro, pelo menos no básico? Então, assim, de maneira geral, acontece assim. Como é que ele checa se você sabe, por exemplo, o presente? Você sabe se comunicar no tempo verbal, no presente, né? Ele pergunta, ele pede que você fale sobre coisas do seu dia a dia, da sua rotina. Então ele vai dizer assim: Tell me a little about your routine. Tell me a little about your routine. Me fala um pouco da sua rotina, do seu dia a dia. E aí ele vai checar, quando a gente faz essa pergunta, uma pergunta estratégica, para saber o quanto o aluno domina o Simple Present. Se você nunca ouviu falar do Simple Present, no problem. Mas se você já ouviu falar do Simple Present, que nada mais é do que o presente simples, aquela estrutura que você aprende em inglês para falar do seu dia a dia, o que você faz no seu cotidiano. Eu acordo de manhã, eu faço isso, aquilo, tomo café, tomo banho, vou trabalhar. Coisas rotineiras. Então, se o entrevistador estiver perguntando para você, veja que é uma pergunta aberta, né? Porque ele está deixando você livre para ver o quanto você sabe e para errar também, né? Então ele fala, do you like, for example, do you like soccer? Você gosta de futebol, por exemplo? Não, ele não vai ficar fazendo essas perguntas. Ele vai deixar aberto para ver o quanto você consegue se sair bem ou não ali. Então ele só joga essa pergunta, isso é estratégico para quem faz entrevista, a gente faz isso. Então, me fala um pouco da sua rotina, a gente quer saber o quanto você sabe inglês no tempo presente, no simple present, né? Então, que tem a ver com do, does e tudo mais, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, me fala um pouco da sua rotina e aí vai, né? Aí você fala, I like soccer, tá me vindo na cabeça aqui, eu gosto de futebol, sei lá, por exemplo, né? I like soccer, I like movies, eu gosto de filmes, né? Eu gosto de ir ao cinema, I like to go to the cinema, for example, alguma coisa assim. Então, é uma estratégia que a gente usa. E outra estratégia também, a pessoa, o entrevistador, vai deixar a pergunta aberta para saber também se você sabe se comunicar na terceira pessoa, ainda falando do presente, tá? A terceira pessoa do singular. Aquele S no verbo, sabe? Por exemplo, eu falei agora aqui, I like to play soccer. Então, se você estiver falando he ou she, então seria she likes to play soccer. Ou he likes to play soccer. Ela gosta de jogar futebol ou ele gosta de jogar futebol. É uma frase aqui, um exemplo aleatório, tá? Então, veja que
Aí ele vai provocar você para falar de repente sobre o seu cônjuge, falar sobre o seu filho, a sua filha, um irmão, para forçar você a falar na terceira pessoa para ver se você sabe realmente falar na terceira pessoa ou não, né? Então a gente não fica, você sabe como é que transforma essa frase? Não, a gente deixa em aberto para realmente colocar o candidato, né, ali numa situação para ver se ele consegue se sair bem. A gente faz isso, é muito comum. E aí, avançando um pouco mais, o que a gente também faz? Para testar, se a gente já testou o presente, o candidato sabe falar no presente, agora deixa eu ver se ele sabe usar os verbos no passado. Se ele sabe falar no passado, como é que a gente faz? Qual que é a estratégia que eu faço e que os professores fazem, né? O entrevistador pode fazer. Ele vai pedir para você falar do seu final de semana, por exemplo. Como foi seu final de semana? O que você fez no seu final de semana? E aí, ele está te forçando a falar do passado. O que você fez no final de semana? Me fale sobre o seu final de semana, sobre o seu último final de semana. Tell me about your weekend. Tell me about your weekend. Me fale sobre o seu final de semana. O que ele está querendo dizer ali? Deixa eu ver se ele sabe se comunicar no passado, usando os verbos regulares, os verbos irregulares. Os verbos regulares, aqueles que terminam com o ed, e os irregulares, como o próprio nome já diz, aqueles que terminam de maneira de que o passado é diferente, como o verbo go, que é ir. Então, o passado de go é went, regular, completamente diferente de, por exemplo, study, que é estudar. Então, study, studied, que é studied, é estudar no passado. Então, go, irregular, went, né? Um exemplo. Então, ele vai checar tudo isso na sua resposta, né? E aí, um erro muito comum. Nossa, como eu canso de ver isso, cansava de ver isso. Me fale, aí usando a mesma frase de joguei futebol, é ótimo, né? Tô traduzindo ao pé da letra aqui. Eu joguei, I played soccer. Então, aí o entrevistado, ele fala assim, eu joguei futebol. Aí ele fala, I did play soccer. É muito comum. Então, ao invés de usar o play no passado, I played soccer, ele coloca o did, porque ele quer colocar no passado, fica um rolo, fica errado. I did play soccer. Não dá. Então, esquece esse did. Aí o aluno quer colocar, o entrevistado quer colocar o did em tudo quanto é lugar. E muitas vezes acontece se o entrevistador pergunta assim, What did you do over the weekend? O que você fez no final de semana? What did you do over the weekend? O que você fez no final de semana? Aí, como o entrevistador usou did, aí ele acha que tem que colocar did na resposta. Por isso que ele fala, I did play soccer. Mas não é assim, é I played soccer. Tira esse did. Eu fui ao cinema. I did went to the cinema. Não, I did went to the movies. Não, I went to the movies. I went to the cinema, ok? Cuidado com isso, que é um erro muito comum no brasileiro. Muito, muito, muito comum. Muito bem. E aí, uma outra técnica a gente usa também para testar se você sabe falar do futuro, sabe falar dos seus planos para o futuro, né? Quando a gente fala de planos, já está implícito a ideia de futuro. Então, fale sobre os seus planos para o futuro. Me fale sobre o que você está planejando para as suas próximas férias, por exemplo. O que você gostaria de fazer nas suas próximas férias? Nas férias escolares dos seus filhos, por exemplo. O que você pretende fazer nas suas próximas férias? E aí, o que o entrevistador quer? Ele quer checar se você sabe usar o futuro. E o futuro aqui para falar de planos no futuro, é going to. Going to. Cuidado que não é going to. Muitos brasileiros falam going to. Muito cuidado, pronúncia bem ruim aqui. Going to. Então a gente usa going to para falar do futuro. Então ele não vai te dizer, what are you going to do? Não, ele não vai dar isso para você.
Ele espera que você saiba. Então, ele vai perguntar dos seus planos para as suas próximas férias, esperando que você saiba falar do futuro, e o que ele quer, o que ele vai testar, o que ele está testando aqui é se você sabe usar o going to. Então, a sua resposta seria I'm going to travel to the United States. Olha que legal. Eu vou viajar para os Estados Unidos, né? Então, é um plano para o seu futuro. Eu vou para o Rio de Janeiro. I'm going to Rio on my next vacation. Eu vou para o Rio de Janeiro nas minhas próximas férias. Então, você precisa usar o going to. Então, é isso que ele está avaliando, é isso que ele está testando em você. Então, fique esperto, porque são estratégias que nós usamos para fazer entrevistas em inglês, tá? Coisas sutis que a gente usa. Poderia falar muito mais aqui, mas eu estou dando uma ideia geral. Então, se você conseguir falar dessa presente, passado e futuro, você tem aí um inglês, seria o A1, A2, um básico 1, né? Digamos, um básico 2 ou um pré-intermediário, assim, bom. Isso já seria, dependendo do cargo, seria suficiente, quem sabe, para você já, para você passar para a próxima fase da entrevista. De novo, vai depender do cargo que você vai estar aplicando e se candidatando, ok? Bom senso sempre. Good, what else? Bom, dicas finais aqui, a gente está caminhando para o final aqui da nossa live de hoje. E não se esqueça de fazer, isso é muito básico, mas é importante falar. Não se esqueça de fazer o seu homework, a sua tarefa, o seu dever de casa, a sua lição de casa. Qual que é a sua lição de casa? Você vai estudar a empresa, você vai estudar os valores que a empresa tem, você vai estudar a missão da empresa, o cargo, o que a empresa espera de você, tudo isso. E aí, sabendo de tudo isso, fazendo essa lição de casa com antecedência, se antecipando, né? Antecipando os problemas, antecipando coisas que eles podem perguntar que você não sabe, tudo isso você vai colocar no seu script. Você vai colocar no seu script. Você vai escrever isso tudo em português e você vai colocar isso tudo em inglês. Nossa, que trabalho! Gente, vocês têm AI, vocês têm inteligência artificial hoje. Então, use a inteligência artificial, o ChatGPT, enfim, a inteligência artificial da sua preferência. Estou falando o ChatGPT porque é bem popular, mas você pode usar o DeepSeek também, ou outra inteligência artificial que você achar melhor. Então, use essa inteligência artificial para fazer a tradução, né? Então, faça o script bonitinho. Peça para o ChatGPT também te ajudar a fazer esse script bem feito em português, para ver se não tem erros em português, gente, porque depois você pede para ele fazer a tradução, vai errado para o inglês. Então, muito cuidado com o português, cuidado com a nossa língua, né? Muito carinho com a nossa língua. Então, faça um script direitinho. Eu sei porque eu já vi esse filme antes. O aluno errou no português, aí o inglês saiu errado, ficou truncado, não era aquela mensagem que ele queria passar. Então, você precisa ter critérios, bons critérios para usar o ChatGPT, para usar a inteligência artificial, porque ela pode cometer erros, ok? Mesmo que você estiver usando a versão paga do ChatGPT, pode cometer erros. A chance é menor do que se você estiver usando a inteligência artificial não paga, lógico, mas a paga é melhor, é claro, mas você precisa estar no controle, né? E aí é a questão da você saber usar a inteligência artificial e não ser usado por ela, ok? Cuidado com isso. Então, você vai fazer ali o seu bom uso da inteligência artificial, vai fazer sua lição de casa